Muitas vezes, para termos acesso a alguns lugares, nós temos que apresentar algum tipo de comprovante ou credencial. Por exemplo, para assistir a um filme no cinema, você precisa comprar e entregar o ingresso. Para entrar em um ônibus ou um avião, você tem que mostrar a passagem. Se trabalha em uma empresa de grande porte, precisa apresentar o crachá na portaria. Esses e outros lugares não têm livre acesso, e se desrespeitarmos as regras de entrada, podemos causar muitos transtornos. Em alguns países, por exemplo, você pode até ser morto se tentar ultrapassar a fronteira sem passaporte e visto. E você sabia que, no passado, o acesso à presença de Deus também era restrito? Pois, somente aquele que tinha credencial podia estar junto do Senhor. Desde os tempos de Moisés, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, local onde Deus se fazia presente a um homem, através da Arca da Aliança. Uma vez por ano, esse sacerdote ultrapassava o véu e entrava naquele lugar com uma tigela com sangue de um animal sacrificado, e despejava o sangue na tampa da arca, chamada de propiciatório. Isso era necessário, pois a consequência do pecado é a morte. E o animal substituía a morte de uma pessoa. Através deste ritual, o sumo sacerdote representava todo o povo de Deus, e os seus pecados eram encobertos. Qualquer outra pessoa que atravessasse o véu e entrasse ali, perderia sua vida, inclusive o sumo sacerdote, caso ele não levasse o sangue do sacrifício, que era o passaporte para a entrada no Santo dos Santos. Porém, Deus quis que todos nós tivéssemos acesso a ele. Por isso, ele fez algo maravilhoso. Ele nos enviou o seu próprio Filho, Jesus, para ser o sacrifício pelos nossos pecados. Veja o que aconteceu quando Cristo deu o seu último suspiro na cruz. Depois de ter falado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o soldado e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A Bíblia conta que, quando Jesus gritou e anunciou a sua morte, a terra tremeu, em luto, ao Criador. As rochas e os sepulcros se partiram, e nem mesmo o templo de Jerusalém resistiu àquilo. No momento em que Jesus entregou o seu Espírito, o véu que impedia o acesso ao Santo dos Santos foi rasgado, de cima a baixo, ou seja, de Deus para o homem. Se antes o acesso à Arca da Aliança era limitado apenas ao sumo sacerdote, agora a entrada na presença de Deus estava livre para todos que colocam sua fé no Cordeiro de Deus Jesus Cristo. O sangue de Jesus derramado na cruz é o bilhete que nos garante acesso livre aos braços do Pai. Sabemos que algumas religiões ainda insistem na ideia de que as pessoas precisam de um sacerdote para representá-las diante de Deus. Porém, o apóstolo Pedro descarta esse pensamento. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ou seja, agora, todos que creem em Jesus como único Salvador, se tornam sacerdotes e podem entrar na presença de Deus livremente. No livro de Hebreus, também afirma que podemos ter plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, não tenha medo de entrar na presença de Deus. Não pense que você é tão pecador, ao ponto de precisar de um intermediário, ou sacerdote para interceder por você. Somente Jesus, através do seu sangue, pode fazer isso, pois ele é o único que nunca pecou, que ressuscitou, e está à direita do Pai intercedendo por nós. A palavra de Deus é muito clara. Pois há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens,
o homem Cristo Jesus. Por isso, se alguém insistir que você precisa confessar os seus pecados a alguém para ser perdoado, não acredite. Jesus é o único capaz de te perdoar e te dar a salvação. Ele conhece todas as suas fraquezas e se compadece quando você falha. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em todos os momentos de tua vida, acredite em Deus.